Eu sou a Natália Molina, especialista em vinhos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Márcia Lucato, jornalista. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E eu sou a Fernanda Pellegrini, sou personal organizer. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. O programa que já é conhecido por aqui, Debate dos Meninos, né? Mas hoje com participação só da mulherada, né, Márcia? Hoje só as meninas, Fernanda, Natália. Vamos lá para o nosso primeiro tema? Na verdade, hoje a gente vai falar, a gente vai fazer vários temas aqui, né? Que o Beto pegou a gente de surpresa, então agora que a gente vai ficar sabendo de todos os temas. Mas vamos lá para a primeira tela? Este programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. E aí, quem é sensível aqui de vocês? Ah, eu sou. Você é? Eu sou. Eu sou meio bruta, não sou tão sensível. Não, eu choro. Eu também, sou até chorona, Se viu? falar alto comigo, eu já choro. Então vamos lá para o primeiro tema de hoje. Mulheres nas mídias sociais. Exposição perigosa? E aí, Fer, o que você acha? Eu acho que depende. Depende porque a mídia social é um caminho sem volta. Principalmente do ponto de vista de negócios, o empreendedorismo nosso, uma forma de se comunicar. Eu acho que tudo depende. É lógico que, se for uma exposição impensada, né, coisas que né? não sejam saudáveis, por exemplo, eu acho que sim, nos coloca aí numa exposição perigosa. Mas hoje, praticamente da forma que nós usamos, eu acho que é bem bacana. É preciso, né? Hoje em dia a gente já sabe que, pelo menos assim, eu nos meus negócios, eu tenho que estar nas mídias sociais, né? Então, eu tenho que estar lá, não adianta fugir disso. Porém, tem sempre que ter uma estratégia, tem que ser pensado, né? Com certeza. Ainda mais para quem você quer transmitir. Qual que é seu público, né? Tem essa também, né? Exatamente. Uma coisa é a rede social para quem está lá no dia a dia, é um hobby. Estou postando foto com as minhas filhas, estou postando foto minha de biquíni na praia, mas a minha rede social é minha, ela é fechada, só tenho meus amigos. Agora, um outro ponto de vista é quem usa a rede social para se comunicar com o seu cliente. Então, aí sim, para o seu negócio. Para o seu trabalho. Né? Quem é o seu público final? Exato. Qual é a melhor forma de comunicação? Que linguagem, que expressão você deve usar, né? Então, eu acho que seguindo para esse ponto de vista, ela não é perigosa. O que você acha, Márcia? Eu acho que é perigosa. A pessoa mesmo que se expõe, nesse sentido. Assim, pessoa pública já corre esse risco, né? Porque normalmente ela está se expondo a tudo que ela faz, a tudo que ela pensa. E às vezes o que ela pensa não vem de encontro com o que todo mundo pensa. Então a imagem pode prejudicar ou não uma pessoa. Tem exemplo aí de mas pessoas desde sempre, que falam, né, Márcia? Você que é jornalista e tá nesse meio há muito tempo, assim, qualquer Sim, entrevista, em revista, em TV, sempre, né, teve essa exposição. Mas agora eu acho que é mais forte. Por exemplo, se uma pessoa fala uma coisa errada, assim, que o público não aceitou, uma ofensa, isso pode acabar com a carreira de uma pessoa, o casamento de uma pessoa. Porque é muito rápido, né? E toma uma proporção muito grande. Mas vocês também não acham que é muito rápido? Que se vier o próximo assunto, já passou, já o pessoal esquece? Também né? Tem isso, né? Aquela de solta o rojão e sai correndo, né? Coloca uma foto lá polêmica, mas dependendo do trabalho dessa pessoa, ela pode ficar marcada. Então, as pessoas pensam muito, o que eu vou colocar? Tem gente que às vezes recua, falar, eu quero colocar uma foto, mas o que vão pensar? Principalmente nas cidades de interior, em locais assim que a sociedade é mais pensa mais o que essa pessoa está fazendo. Sim, sim. Mas a população assim que gosta de ver o diferente, que gosta, aí ela fala, nossa, que legal. Outras não, achei péssima essa foto, não gostei. Tem a crítica. Então tudo que você coloca, você tem que pensar nos pós e nos contras. Eu acho que para a mulher ainda é pior essa parte da exposição perigosa, da parte do sexual, vamos dizer assim, né? Do sensual, do apelo, corpo, né? Do apelo, tem que tomar cuidado. Claro, tem gente que vive disso, né? Tem mulheres que são modelos ou atrizes que fazem personagem, ou quem quer mesmo postar uma foto de biquíni ou de lingerie. Só que tem que tomar cuidado também com este perigo, né? Porque tem muita gente por aí, você não sabe quem tá vendo. Exatamente. E até tem um outro ponto de vista também, que pode ser que a gente passe batido e não fale, mas
principalmente a mulher mais madura, que tem filhos e tudo mais, como as crianças, os filhos, os adolescentes, como eles recebem isso, né? Então, muita exposição, principalmente quando aquela chamada apelativa, né? Que às vezes a mulher tá muito descoberta, de repente, cada uma tem o direito de fazer o que quiser, vamos só esclarecer, né? Mas que ela se expõe a um certo ponto que ela pode, sim, colocar em risco a imagem dela, dos filhos, inclusive. Ela pode ser motivo até de chacota, isso acontece, a gente sabe, né? Então, tem tudo isso, sim, que conduz para uma exposição perigosa. Agora, por outro lado, eu acho que é a oportunidade de muitas mulheres que nunca apareceram falar... Eu quero aparecer, eu quero dar minhas receitas, eu quero mostrar o que eu faço no dia a dia, desde a hora que eu acordo. Então, é uma liberdade infinita. Sim. Se colocar na mídia. Foi o que eu falei, né? A mídia social não dá pra viver mais sem, mas a gente tem que ir dosando, né? E é isso que a gente falou, dependendo do público, eu acho, né? O final. Quem é seu público final? O que você quer? Por exemplo, tem gente que não gosta de mostrar que tá bebendo uma bebida alcoólica e tal. Já é a minha área, né? Eu trabalho com drinks, eu trabalho com vinho, então eu não tenho problema algum de ficar postando, eu tomando um vinho, eu tomando um drink. Mas dependendo da área, sei lá, qual área, um médico, não sei. Mas pode ser perigoso fazer isso. Então, assim, tem que ver qual é seu público pra poder ver exatamente o que você vai postar. Porque a imagem, às vezes, choca, né? Choca. Depende do que você quer falar e mostrar. Então, você fica chocada em ver, em ouvir, né? Principalmente, Márcia, eu entendo também as contradições, né? Porque por muitas vezes a gente conversa ou conhece alguém, ou só conhece ela através das redes sociais. E às vezes há aquela postura contraditória. Poxa vida, eu conheci a pessoa, ela me parece tanto assim, mas de repente você vê aquela imagem, de repente sem roupa, ou tá tomando uma bebida alcoólica, né? Então, todo assim... mundo é normal, né? Todo mundo mundo. Porque as redes sociais também parece isso, né? Que aquela pessoa é perfeita, que a vida dela é perfeita, que ela não erra. Mas você sabe que eu passo muito isso na minha área de organização. Por quê? As pessoas me olham e falam assim, ai, queria que você fosse em casa. Ai, mas deixa eu pôr minha casa em ordem primeiro. E aí um dia desses... Daí um dia desses, eu fui na brinquedoteca das minhas filhas, eu entrei lá, e filmando com meu celular... E eu virei e falei assim, gente, olha, final de semana recebi uns amigos aqui, olha o estado que fica a brinquedoteca. E mostrei, porque a gente é gente que nem todo mundo. Mas, Fer, dá um alívio no nosso coração, viu, ver isso? Então, eu sou gente que nem todo mundo. Ver a personal trainer comendo aquele brigadeiro, aquele McDonald's no fim de semana. Isso, não dá é o meu sonho. Come, é o meu sonho chamar uma organizer, a Fernanda, por exemplo, para ir na minha casa, colocar tudo em ordem, tirar o que não preciso mais. Mas dá um receio, assim, nossa, ela vai falar, que isso? Esse monte de coisas, que é isso? Não, pelo contrário. Na sua casa. Falei, mas eu tinha. Não, mas a gente, na verdade, esse olhar nem cabe, né? Entrando um pouquinho na profissão, mas nem cabe, é ajudar. Então, quando eu filmei esse ambiente aí, a bagunça, e alguma das minhas filhas, até hoje eu não descobri quem, mas elas pintaram todo o rosto da boneca com uma caneta azul, e eu não consegui tirar. Então as pessoas olhavam para mim, na sua casa também acontece isso. E a gente adora navegar, hein? Dar uma olhada. Eu vejo todo dia você. Da vida do outro é legal, Natália, né? Faz parte. Quero ver todas as dicas de vinhos que ela dá. Então, quem não gosta de ficar horas e horas lá. Vamos para o nosso segundo tema, da pegadinha do Beto? Vamos ver? Lá? A próxima? Vamos. E diálogo entre cônjuges. Algo em extinção? Deixa pra você, Márcia, vai. Eu acho que a Márcia pode falar mais. Eu falo muito, eu gosto muito. Quando a gente vai passear assim, ou em Serra Negra, qualquer loja que eu vá, né? Eu falo muito, e eu conto, e eu converso. Aí, às vezes, o cônjuge não quer trocar essa ideia, ele está pensando, está preocupado. E a gente quer conversar, sabe? A gente quer diálogo. Isso é cobrado o tempo todo, a vida toda. Mas é o jeito de cada um. Mas eu acho que as mulheres cobram mais. Não, mas acho que os homens são assim, né? O meu marido fala assim, eu falando, conta uma história, ele tá prestando atenção, mas no final ele já não tá mais. Já não lembra mais o começo. Eu tô falando, ele falou, eu me perdi na tal parte. Você fala tanto. Eu quero saber de tudo. Eu quero, mas às vezes eles não querem, não é o momento deles. Não. A gente tem que perceber ao longo do tempo, o tempo dele de que, agora eu quero falar. Mas só de fim de semana a gente fala, não, a gente pode falar quando eu tiver vontade para falar. Mas eu acho que isso não é, eu acho que é uma questão cultural. É uma questão que já está diretamente ligado na natureza masculina.
Porque todas nós conversamos com várias amigas, vários profissionais, cada uma numa cidade, às vezes em outro país. E as reclamações, né, são as mesmas. Por quê? Nós somos realmente diferentes, né? Só que a partir do momento que a gente aceita que a gente é diferente, a gente tem um outro caminho para seguir. Então, nós podemos tentar encontrar um caminho e dialogar, igual, mas nem sempre eles querem, né? Que nós, mulheres, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E eles não. E eu lembro quando eu comecei a namorar, isso me incomodava muito. Eu falava assim, mas como eu consigo, você não? Não é possível. Só que aí você vai entendendo que o homem não. Tem um vídeo muito engraçado que é... que até o pastor, ele é ótimo, que ele fala nas redes sociais. E aí ele fala assim, mulheres, o homem tem... As mulheres abrem várias caixas na cabeça, né? E vai falando ao mesmo tempo. O homem não. Você abriu caixa filho, ele tá lá. A hora que você vai mudar pro trabalho... Peraí, mulher, ele tem que fechar a caixa filho para ir pro trabalho. Então a gente tem que entender isso e respeitar, né? A gente tem que entender, porque às vezes você tá numa viagem, você quer falar, e aí o seu cônjuge tá lá quietinho, o seu marido tá quietinho. Tá pensando, tá olhando para a estrada, ele tá pensando, ele não quer falar naquele momento, ele só quer pensar e pegar a estrada. E mulher adora falar. Falava, poxa, você tá entendendo? Eu estou, mas não é aquele momento. Ele não quer. Mas eu acho que o instinção que pode estar. Eu acho que casais, é do homem. Mas você não vê isso também quando eu saio, às vezes, muitos casais, os dois estão no celular, novinhos assim, os dois no celular e eles não conversam. Isso é uma coisa, isso é namorando. Eu acho assim que antigamente o casal podia até conversar menos, a característica masculina acho que era a mesma, mas não existia celular. Vamos falar, 15 anos atrás já existia, mas com outro olhar, né? Muitas vezes a gente vai jantar, uma noite legal, um jantar mesmo, estamos num restaurante, a gente olha, um casal, novinho, a mulher no celular, o cara também, de repente são recém-casados ou são namorados. Eu olho para eles e fico pensando, se eles enquanto namorados não estão se falando, dialogando, isso é uma coisa que vai ser em extinção muito rápido para eles, né? Agora atualmente é assim, às vezes a gente fala, oi, o marido está na cozinha, oi. Então você está tendo esse diálogo pelo celular e você não está percebendo. Na hora que você vê, você fala assim, olha, vem aqui, vocês estão na mesma casa, no mesmo local e vocês estão se comunicando pelo celular. Não, e ter essa pausa atual, em casa também, né? Ter essa pausa de sentar junto, vamos conversar, olho no olho, conversar. Porque senão, às vezes eu me pego assim, cada filho no celular, o marido no celular, eu no celular. Todo mundo no celular, gente. Passa o dia inteiro, você não conversou com seu marido? Então eu acho que essa parte também do extinção pode ser, mas a gente tem que buscar a não deixar, né, a extinção. Eu acho a correria do dia a dia também, né? E assim, eu acho que o diálogo por causa das mídias, por causa do celular. O diálogo está em extinção, eu acredito. E, Márcia, eu observo também assim, o papel da mulher mudou. A mulher hoje, que eu digo, já tem alguns anos, na verdade, né? Mas se a gente comparar há muitos anos atrás, aí as mulheres não trabalhavam fora. Então, eu já experienciei ficar um período em casa. Então, quando meu marido chegava à noite, eu queria o quê? Eu queria conversar com ele. E ele me dava atenção, porque acho que ele pensava, ela está o dia inteirinho em casa, ela quer conversar. Só que hoje, como eu também trabalho fora, então eu entendo que à noite eu também quero descansar. E aí que nesses momentos, percebe que é um movimento cultural da sociedade, não está associado à mídia também, aos aplicativos, aos celulares, né? Mas está associado também à mudança do estilo de vida das pessoas. É o que eu acho. Às vezes você conversa tanto durante o dia, porque é o seu trabalho. Quem trabalha na comunicação também fala muito, entrevista muito. Aí chega à noite, ela quer pausa, quer um descanso. Mas eu acho que só não pode ter o elefante branco, sabe, na sala. Então, por exemplo, em tudo, tanto em diálogo, quanto em relação sexual, em qualquer coisa do casal, deixar passar e não ser conversado sobre isso. Então, assim, ai, amor, tô cansada hoje, quero só abrir um vinho, ficar na minha, ver um filme, ler um livro, então, mas quando você vê que passa lá uma semana, você não falou, nem conversou sobre isso, porque às vezes, né, a mulher, eu pelo menos, né, tá no TPM, quer ficar mais quietinha e tal, então eu vou avisando meu marido, Dani, ó, não tô legal, não quero falar, nossa, não tô legal essa semana, mas não deixa passar muito, e conversa sobre o que tá acontecendo. Agora, passa uma semana sem falar, aí você fala, nossa, nem que falei com ele, mas deixa. Passa outra semana. Quando você vê isso, já virou hábito. Então, e aí que começa, e aí que entra a extinção. É a extinção. E aí dá margem também, tanto para a mulher quanto para o homem,
começar a imaginar, a pensar coisas e criar. A nossa mente é criativa, né? E nós, mulheres, unimos isso ao nosso sexto sentido e observamos bastante. E muitas vezes o marido é em silêncio, né? Então, eu concordo com a Márcia que não deve deixar passar, que nem a história de não dormir. Obrigado, né? Porque não é legal. Nossa, Quem nunca aconteceu? Isso que eu estava falando. Não vá dormir de mal. Pede desculpa, fala, amanhã a gente conversa depois, mas não durma porque o sono não é legal, a paz não vem, entendeu? Então, faça as pazes, tanto com o filho como o marido e até amigos. Isso te dá aquela paz necessária. É muito então, o diálogo bom, né? é primordial em todas as relações, Sim. né? Então, não deixar virar um hábito essa extinção. Nunca. Uma vez ou outra, não tem problema. Não, mas dormir de mal não é legal com ninguém. Com qualquer pessoa, eu acho, né? Tem até histórias de pessoas que perderam amigos, filhos, enfim, que não tiveram tempo, né, de se perdoar, né? Isso é. Porque o perdão, na verdade, para quem segue isso, né? Porque falando de relação de cônjuge, está muito associado ao perdão, né? E tem aquela questão do ego. Eu acho que o homem, ele demonstra mais, está muito preocupado com o ego, muito mais do que nós mulheres. Acho que por isso que nós temos mais facilidade tanto em perdoar, quanto em pedir perdão. Porque quando você pede perdão por um erro, você se perdoa, né? Até um dia desses na igreja o padre falou, quando você desculpa alguém, perdoa alguém, você se perdoa. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade, não faça só por fazer. Só falar assim, eu perdoo, não, deixa pra lá. E geralmente quando você dorme brigado, principalmente com o marido, você fica uns 2, 3 dias ainda brigado, né? Porque você vai levando. Ô, Nath, e além de tudo, você fica mastigando aquilo, né? Você acorda cedo, você acorda de manhã com aquilo na boca, na hora do almoço você sente aquilo na boca de novo, à noite, aí você olha pra pessoa, você lembra. Mas a mulher pede, a mulher sempre fala assim, fala comigo. A mulher pede socorro. Então ela vai falar com uma amiga, com alguém, mas ela sempre fala comigo. E o homem já é do instinto dele. Dele ficar... Tem até um livro, né, que fala que o homem, quando ele tem um problema, ele vai lá pra caverna, né? Ele se fecha lá e não fala nada. Porque ele quer resolver, ele não quer te contar e a gente problemas. quer uma DR. E a gente quer... Exato, DR. Vamos resolver essa DR aqui, né? E vamos lá, então, mas não pode dar PT, perda total, não pode. Deixar cair no hábito. Vamos pro terceiro tema? Vamos lá? Vamos lá. Mães protetoras, 3 mamães aqui. Quando os excessos atrapalham? E aí, Fê? Quando que atrapalha o excesso? Nossa, gente. Difícil essa, hein? Falar pra vocês que... Falar de filho, falar de mãe é tão bom, mas é tão difícil, né? Bem porque profundo, a gente ama tanto, né? E depois que a gente é mãe, porque o julgamento só cabe quando a gente não tem filho, né? Olha, quando eu crescer, quando eu tiver filho, olha que horror aquela criança. Gritando, não vai fazer aquilo. Gritando, os pais não conseguem nem ouvir o que tá falando. A criança no restaurante com tablet, que absurdo. Olha isso. E aquela frase, olha, eu não vou passar a mão na sua cabeça, mas no fundo... A gente passa a mão, né? A gente passa eu acredito que assim, os excessos atrapalham em tudo, né? Em tudo na vida atrapalham. Em tudo, não só na criação dos filhos. A gente quer proteger mais, colocar eles numa bolha, mas não dá, né? O que eu acho é que assim... É excesso de amor, eu acho. De cuidado. Mas o que eu acho que pode atrapalhar é assim, você não pode colocar o seu filho dentro de uma bolha. A gente quer, mas não pode. Porque frustre, tem até o ditado, frustre você, o seu filho, para que ele não precisa ser frustrado pelo mundo. Porque a criança que cresce, que segue achando que tudo é possível, que o mundo está trabalhando ao redor dela... Ela vai ter muita dificuldade em criar amigos, em aceitar opiniões diferentes, em encontrar um trabalho bacana. Se a mãe não dá não em casa, exatamente. Como é que ele vai receber um não profissional? Exatamente. Você sabe que agora, mais recentemente, as crianças estão cobrando mais dos pais, né? Muito. Você tem que ficar comigo, você só trabalha, não tem tempo para mim. Mas, se você pensar antes, no nosso tempo, nossa mãe ia trabalhar e voltava à tarde, a gente não ficava com essa cobrança. Mãe, você não fica comigo. Mas ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos e ela se doa, se dedica. Mas eles querem mais, assim, eles querem mais atenção. E é uma forma de chamar atenção também. Minha mãe não fica comigo porque ela trabalha muito, mas ela trabalha tanto quanto as de antes. Só que as de antes, elas se preparavam. As mães, geralmente, eram donas de casa, as esposas, né?
eram criadas para a minha mãe... Mais uma vez entra a hoje rede em social, dia, a mulher moderna, digital. Também. Porque antigamente, o tempo que elas tinham em casa era 100% em casa. Era 100%. Hoje, eu trabalho no celular. Eu não saio muito de casa durante a semana, mas eu tô o dia inteiro no celular. E meu filho fala, por que você pode ficar no celular agora à noite e eu não? Eu falo, tô trabalhando. Olha a cobrança. Nossa, mas tudo que você tá trabalhando? A cobrança. E eles são muito espertos. Mas, por exemplo, a minha mãe nunca trabalhou. Eu tenho lembrança da minha mãe 100% do tempo em casa. E hoje o mundo mudou muito, hoje a gente trabalha fora e tudo mais. Hoje eu prezo muito mais por momentos. Estar presente de verdade, né? Do que, de repente, ficar em casa. Ai, mas dá sossego, tal, porque às vezes você tá cansada, você não tá afim, você queria descansar, você queria fazer alguma coisa. Né? E quantas pessoas, eu acho que, né, não estou julgando, mas quantas pessoas estão lá 24 horas trabalhando, fazendo tudo, que não tem tempo para os filhos, e dar coisas pra eles, porque achando que isso vai suprir e não supre, né? Não, a presença estar. Então, eu sempre falo isso, eu falo até pro Dani isso. Às vezes a gente tem 1, 2 horas ali com eles, esteja 1, 2 horas. É melhor do que estar o dia inteiro sem estar. E você sabe que as crianças, elas aprendem com a gente brincando. É brincando que elas desenvolvem a habilidade de negociar, de se posicionar, de dar a sua opinião. Olha, tem então, momento tudo de isso trabalhar. É desenvolvido. Exatamente. Tem momento de trabalhar e tem momento que nós vamos ficar juntos. Vamos combinar? Sim. Então, eu trabalho para te dar o melhor. Para você estudar, para você se alimentar, você ter um pouco do que a gente não teve. Então, é assim que a gente fala para eles, né? Mas você sabe que esse negócio do aí eles vão entender. Do excesso, eu sempre faço isso em casa com o Dom, mais velho, né? Que tem 6 anos. A gente joga jogos e eu não deixo ele ganhar. Assim... Eu ganho dele, ele fica bravo, ele começa a chorar, eu quero ganhar. Eu falo, mas pra você, se você quer ganhar, você treina. Porque você tem que ser bom. Você não quer ganhar? Então, pra você ganhar, você tem que treinar. Porque aí ele chora, falou, não. Aí quando ele ganha, ele acha o máximo, entendeu? Por quê? Dá dó, dá. Claro que uma vez ou outra a gente dá uma... Mas é pra ele aprender. Imagina, ele vai depois brincar com o amigo lá no futebol não vai deixar ele fazer gol. Não. Esses dias eu vi ele no videogame falando pro amigo, deixa eu ganhar. Aí o amigo deixou, aí ele falou, agora eu vou deixar você ganhar. O amigo falou, não preciso, eu ganho sozinho. Aí eu falei, tá vendo? É assim, não pode, um deixa ganhar. Não, a vida não vai fazer isso com ele. É isso entendeu? mesmo. A vida vai lá e... O problema dos excessos que a gente vê, por histórico e por amigos, e sem julgamentos, mas a gente vê que assim, olha, sempre teve tudo o que quis, e aí a hora que chegou a vez dele, tinha o mundo nas mãos e não soube aproveitar. Então isso é notório que é um excesso. Eu né? acho que e o excesso, a superproteção. Antigamente, que as mulheres, as mães, não ensinavam os homens a cuidar de casa. Fato, né? Nossos pais. A minha sogra ensinava. Ai, que maravilhosa. Ensinou o meu marido a fazer comida. Então, mas isso é raro. É raridade. É raridade. Assim, os homens antigamente não eram ensinados a fazer coisas, as mulheres sempre foram, né? Que é cultural. Só que quem sofre depois? São os homens. Então, por exemplo, se meu filho, eu não ensino ele a arrumar cama, eu não ensino, ótimo. Eu tenho uma secretária do lar que cuida tudo, faz tudo. Eu arrumo a cama, faço comida. Que ótimo. Quando ele for morar sozinho, ou casar, ou for pra faculdade, ele vai sofrer, Márcia. Eu sei porque eu passei por isso. Eu, até meus 17 anos, eu não sabia arrumar uma cama e tal. Por quê? Porque meus pais quiseram dar um conforto, né? Conseguiram até ali. Mas depois, quando eu fui morar sozinha, quando eu fui fazer as minhas coisas, eu não sabia cozinhar um arroz. Eu sofri, entendeu? Então, assim, claro, a gente dá o conforto, mas eu acho que não pode... Né, essa super proteção. Tem que ensinar a cozinhar, tem que ensinar a arrumar as coisas dele, a lavar a roupa dele. Exatamente, é isso mesmo. E ninguém aguenta fazer iFood toda vez, né? Eu falei pro Beto, olha, você faz comida, quer que eu faça uma comidinha pra você? iFood. Não, mas a gente ensina, olha, o Beto ensinou o Giovanni, agora ele mora sozinho, ele mora fora. Ele tá com a namorada lá, estudando, trabalhando. Mas minha filha aprendeu com a avó a fazer comida. Meu filho sabe, agora ele faz o almoço, ele tem que, não dá para comer fora todo dia. Então ele aprendeu. Márcia, nem que seja uma comida básica, a né? fazer a comidinha então, você tá inclusive, você tá até protegendo o seu filho, ensinando. Exato, né? E eu não acho um excesso. Eu acho que você está ensinando a ele entender que a vida é aquilo ali, é uma pequena, um aperitivo do que ele vai ver aí mundo afora, seja homem ou seja mulher. As minhas filhas, uma de 5, uma de 10, elas já demonstram aí interesse pela cozinha, algumas coisas, eu gosto de cozinhar. A minha mais velha de 10 já faz brigadeiro, ela já liga o fogão, ela ferve uma água. Esses dias,
A minha mãe estava em casa, eu estava trabalhando, e daí a minha mãe falou assim, foi um final de semana, a minha mãe falou assim, eu falei, mãe, o que vocês jantaram? Vocês não pediram pizza, nada? Não, a Brigitte cozinhou. Então, como assim? Ela colocou umas coisinhas na air fryer, ela aqueceu um arroz que tinha congelado. Se virou sozinha. E ela aqueceu, acho que mais alguma coisa que estava pronto, mas minha mãe achou assim super interessante. Eu fiquei mais feliz ainda, né? Claro. Porque os pequenos momentos que eu vou dando um pouquinho para ela de corda, nesse sentido, ela vai se soltando. Ela já desenvolveu. Você não acha que isso é dom de meninas? Porque o Beto aprendeu mais tarde. O interesse, né, Márcia? O interesse de casa, o interesse partiu dela. Meu pequenininho tem 4 anos, mas ele gosta de ficar vendo a gente fazer comida, assim, sempre que eu vou fazer macarrão, ele que gosta de colocar o macarrão na água, ele gosta de mexer, ele já busca isso. Eu acho que desperta neles o interesse, né? Aliás, quando a gente cozinha, você coloca lá a comida na mesa, né? Às vezes uma mesa bonita, uma mesa arrumada, ou é um prato que está muito gostoso, né? Que a gente faz lá. E então acho que a criança também tem aquela sensação, eu ali, também né? Posso fazer, as pessoas também podem sentir isso por mim. Mas eu fico feliz. Porque inclusive cozinhar é uma das formas de amar, né? Exatamente, fico feliz que a filha e o filho, meus filhos, os dois sabem fazer comida de fim de semana, o Giovanni todo dia, a Fabiana também, mesmo a correria do dia a dia que eles trabalham e estudam. E eu fico feliz porque, assim, não foi eu que ensinei, porque eu não fazia comida, eu não aprendi a cozinhar. Mas ele teve exemplo do pai, né? O mínimo eu faço, mas assim, eu sempre trabalhei e estudei fora. Sempre, sempre, sempre. Então sempre foi a avó, sempre foi o pai, sempre foi... Eles se viraram e hoje em dia eu tenho orgulho deles saberem se virar, assim, de fazer a comidinha deles. Sim. A gente fica mais tranquila. Então, isso é importante. Isso também. Eu tô passando justamente por isso e sinto que, assim, se eu fosse uma mãe muito protecionista, eu acho que eu não deixaria. Na verdade, eu morro de medo, e eu sou. Assumo, mas eu me desafio. Ao mesmo tempo que eu falo, olha que perigo, imagina se ela se queima. Eu falo, calma, Fernanda, sua filha tem 10 anos, isso faz parte do desenvolvimento, inclusive, cognitivo dela. Exatamente. É igual quando o meu pequenininho vai pegar uma tesoura, eu fico assim... Ele quer cortar sozinho, eu fico nervosa que eu quero pegar, que ele vai cortar o dedo, mas eu falo, calma, eu tô ali olhando, né, tesoura de criança, mas ele tá aprendendo sozinho. Exatamente. E a gente tem que deixar eles, né? Eu tenho problema com tesoura também, tocou num ponto que eu protejo, eu morro de medo, tenho medo. Mas então, quando o seu excesso atrapalha? Você tem algum ponto que atrapalha muito? Você acha que atrapalha, você precisa mudar? Eu não consigo pensar em alguma coisa. Eu acho que no meu excesso, eu tenho uma opinião assim, o meu excesso de falar sim, quando às vezes eu tô querendo falar não. Aí vem a palavra do pai, que tem mais coragem de falar não. Então o meu excesso é sempre de amar tanto a ponto de falar assim, olha, tem você medo quer... de machucar com o seu não. Não, eu tenho medo depois não consegue de eu falar não. De eu falar assim, olha, podia ter falado para ele vir, mas não queria que ele viesse. Podia falar para ele não sair, não, mas ele saiu. Então, às vezes ele saía e ao invés de eu falar assim, eu não gostaria, mas eu era firme. Não gostaria que bebesse, não gostaria que dirigisse bebendo. Mas eu, às vezes, falava assim, não, vai. E o pai falava assim, eu acho que não devia ir, porque amanhã ele tem aula cedo. Sim. E eu sempre falei, então meu excesso sempre foi de falar sim e o pai de maneirar. Então esse contraponto aí para mim sempre foi bom. Você sabe que eu tenho esse problema do sim quando eu tô muito irritada. Que é isso, eu acho que eu peco muito. Então, a criança tá ali gritando, está irritada e tal. Mãe, eu quero um celular, não é hora de celular. Mãe, eu quero celular. Ai, toma, pega. Sim, sabe? Eu falo sim no momento que eu tô estressada, que eu queria falar não, mas eu tô tão irritada que eu falo sim pra resolver logo. Pra resolver. Isso eu pego. Esse do celular é difícil, em tudo, hein? quando você tá muito irritada, eles pedem, eu falo, vai, pega aquela bolacha 99% das mães... Essa questão do... difícil manter então, não. E o celular, o que eu reparo na minha casa? A minha filha mais velha, eu consegui segurar até os 10 anos de idade, ela não tinha celular. E quando ela não tinha celular, se deixasse, ela queria ficar o dia inteirinho no meu. E eu trabalho com o celular, estou filmando, é uma dica de organização, às vezes até tem alguns parceiros que eu faço divulgação. E eu precisava do celular, e ela ficava o tempo inteiro no celular. A partir do momento que eu dei o celular, eu instalei um aplicativo que eu controlo quantas horas por dia ela vai usar, ela usa, acabou.
ela já matou, já sanou aquele ideia. desejo. Com o meu de 7 agora. Entendeu? Boa ideia. Então, é um aplicativo muito bacana. Dá para você controlar, porque você ameniza aquela ansiedade da criança, porque ela se sente, eu preciso ter um celular, todos os meus amigos têm. Então, a partir do momento que você proporciona para ela com limite, ela passa a usar. E quem impõe esse limite somos nós. Limite, né? De tudo. Então, vamos para o comercial e próximo bloco a gente volta com mais 3 temas. Está procurando peças e acessórios para geladeira? Materiais para instalação de ar-condicionado? Sabia que em Limeira existe um local especialista nesses assuntos? É o Grupo Santos Climatização e Refrigeração. Peças, acessórios e materiais para climatização, placas para refrigeradores e máquina de lavar e acessórios para geladeira. Pedidos tanto na loja como pelo site. Compre online gruposantos.com.br. Grupo Santos com 2 P's. O endereço é Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, 268, telefone 19 4103 9888 e o WhatsApp 19 998825 662. Grupo Santos, peças para linha branca e para ar-condicionado. Preste atenção que a minha dica de hoje é para você que precisa comprar fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis é na Máximos Fraldas. Tem para criança e também para adulto, nos tamanhos P, M, G e Extra G. Procure conhecer os pacotes econômicos, são de excelente qualidade e um ótimo custo-benefício. Disque Fraldas pelo 99914-3708. Eu vou repetir, 99914-3708. Máximos Fraldas fica na Rua São João, 375, na Vila São João. Se você está precisando comprar fraldas, o seu lugar é esse, Máximos Fraldas. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do Grupo Engep, Cidade Universitária 2. Em Limeira você faz toda a diferença. Com a sua contribuição, as obras acontecem e a cidade melhora. Fique atento, pois o carnê do IPTU mudou de formato e nos próximos dias você receberá a nova guia em sua casa. Mas se preferir, você pode fazer o download da guia no site da Prefeitura. Por toda a cidade, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados. Mantenha em dia o seu IPTU. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Torneira vazando, chuveiro pingando, válvula de descarga desperdiçando água. Tá precisando de um reparo, né? Vá para Casa do Reparo. Lá você encontra reparos para válvula hidra, para bacias acopladas, torneiras, registros. Também tem acessórios para banheiro, como chuveiros, assento sanitário, torneiras flexíveis para torneiras, as melhores marcas. A Casa do Reparo é especializada na parte hidráulica. Não desperdice tempo nem dinheiro pagando a mais a conta de água. Casa do Reparo é a sua melhor opção. Em Limeira, na Avenida Eduardo Peixoto, 832, no Jardim Nova Europa. Telefone 3702-2577 e o WhatsApp 98204-2558. Casa do Reparo. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Conheça Almeida Autolavagem. Trabalhamos com lavagem automotiva, polimento e cristalização.
vitrificação e higienização de bancos, tetos e carpetes, higienização e hidratação de bancos de couro, lavagem por baixo, na rampa e pulverização com produtos específicos. Lembrando que você lavando 6 vezes, a 7ª lavagem é totalmente grátis. Também fazemos convênios com empresas com sistema leve trás, sem custo algum. Nosso endereço é Avenida São Sebastião, 325 Boa Vista. Siga nossa página no Instagram, almeidaestéticaautomotiva.com. Telefone para contato 996292979. Almeida Autolavagem. Estamos de volta aqui no Debate Farol, hoje especial Mulheres. Vamos lá para o próximo assunto, Natália. Vamos lá. O próximo tema que o Beto escolheu pra gente... Quem se alimenta melhor, homens ou mulheres? Isso é fácil. Esse aí, ó... Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que são as mulheres. Não, vou falar por vocês, mas eu falo para vocês que no meu caso é o homem. Mentira, sério? O Beto se alimenta melhor que eu. Sério? Nossa, ele é mais raridade contido. isso. Eu não sei se é porque ele cozinha. Sim. Aí ele faz aquele pão caseiro, ele faz aquela comidinha de sábado à noite, assim. Mas você se alimenta bem também por causa dele. Mas peraí, assim, gente, mas primeiro a gente precisa entender. Eu acho que ele come menos que eu, ele come mais salada do que eu. O que é se alimentar bem? Acho que isso é importante a gente falar, né? Meu marido é muito mais dos doces, fast foods. Eu também gosto, mas eu não como com tantas vezes que ninguém. Entendeu? Eu preciso me livrar desse prazer, viu? Esse de comer aí, olha, me chama atenção. Eu gosto de tomar um café bem completo, um café da manhã bem bonito, gostoso. Então, Márcia, mas o que... Agora jantar eu já não... Então, mas o que a gente tá falando de saudável, frituras, excesso de carboidrato, farinha refinada, bolachas, doce, chocolate, açúcar. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Por exemplo, o que eu vejo muito, né? A família, né? Falando do casal, geralmente tem um estilo de vida, né? E esse estilo, se a mulher cozinha, é um estilo. Se a mulher está mais antenada, é um estilo. Se a mulher não cozinha, já é um outro estilo, né? Eu tenho aí amigas que pedem fast food de segunda-feira, de terça-feira, né? Então, assim, eu já fiz isso? Eu já fiz. Hoje faço menos. Mas confesso que, assim, eu tento seguir a linha. Mas eu amo comer uma porcaria... E não me convida 2 vezes que eu vou. Quem não ama, né? Mas eu faço em casa assim. Eu gosto. Se não sou eu pra comprar frutas, fazer umas verdurinhas, eu amo salada. Se não fosse eu acho que o Daniel não comeria. Quando a gente começou a namorar, eu lembro que ele comia alface e tomate, só de salada. Uhum. E eu que faço uma salada, porque eu falo que não é porque a salada tem que ser ruim. Então eu faço lá exatamente. Rúcula, põe molhos de mel, mostarda, coloco um franguinho, até frito às vezes. Aí eu como já me deu até vontade, hein, Natália? Mais saudável, mas eu acho que em casa, então, eu que levo pro parte mais saudável. Ai, que bom. Da alimentação. Que bom. Agora eu faço salada em casa. O Beto fica com a parte mais difícil, né? Eu acho que os homens, é que tem bastante homem que cozinha, né? Tem. Mas não é a realidade da maioria. Eu acho que principalmente porque eles não cozinham, a maioria que não cozinha tem essa queda aí por coisas mais fáceis. E as coisas mais fáceis, até nós, né? O dia que a gente tá cansada, não quer cozinhar, são as farinhas brancas, não tem jeito, né? São as massas, né? As pizzas. Gente, a minha maior, assim, atualmente, tipo, eu sempre fui apaixonada por lanche. Eu amo lanche. Eu amo. E eu amo pizza. Eu lembro que um tempo atrás eu fazia uma dieta, e daí minha Nutri falava assim... A minha Nutri falava assim pra mim, olha, isso é um ponto bom. Minha Nutri falava assim pra mim, come, mas, por exemplo, ela dava alguns modelos de pizza, ou pra eu comer aquela integral, que você compra uma individual, come meia, porque ela é do tamanho de um prato, assim, aí come meia. Mas porque a massa, ela é mais leve, ela é low carb, etc. Mas, gente... Eu tenho prazer de comer, sabe aquela pizza com bacon, assim, cheia de queijo? Adoro. Mas sabe o que eu faço, Fer, que eu vejo assim também de alimentação? Por exemplo, quando eu vou comer uma pizza, eu coloco fibra. Então eu coloco bastante rúcula nela, porque a fibra vai ajudar. Ela é light, você viu? Sim. Como ela é light. O chocolate, é que eu não sou muito do doce, então não vale muito. Mas, por exemplo, eu fico numa boa, se me dá aquela vontade de chocolate, um chocolate amargo, com quase de amendoim. Adoro! E banana. E ele sacia, né? É uma delícia. E na minha família, a família do meu pai, é assim, sobremesa é fruta. E aí eu lembro quando a gente começou a namorar, e o Dani, ele falava assim, mas sobremesa, fruta, não combina. E a família dele tem mais doce do que salgado na sobremesa. Uhum. Então ele tem esse hábito, só que
toda noite, assim, ele tem que abrir um chocolatinho, alguma coisa. Meu marido também. Sabe? O meu marido também. Não, pra mas nós olha, é final de semana, mas isso também tem a ver com a alimentação já desde o início. Eu fui por um bom tempo que eu corria, né? Agora eu não corro mais. Olha, que legal. Mas eu corri por aí por uns 5 anos, eu corri. Eu falo que de vez em quando eu corro. Mas não é uma frequência. Mas aí eu ia numa Nutri do esporte e ela me ensinava algumas coisas. Ela falava assim: Fê, observe que o dia que você se alimentar mal no café da manhã e no seu almoço, você vai ter, sabe esse ataque, essa vontade de doce depois da refeição de jantar? É um hábito e também uma nutrição pobre em nutrientes, ou no café da manhã ou no almoço. Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim: eu não como nada de manhã? Tem um monte de gente. Eu não tomo café, não sei porque eu engordo, eu não tomo café da manhã. Mas quando chega a noite eu tenho uma fome, é o pior horário pra gente comer, né? Acho que não pode pular refeições. Você estava falando de pizza, eu não sou boa de comer pizza. Eu como, se eu for no rodízio, vai ser prejuízo para mim. Eu como no segundo eu já tô tranquila. Nossa, agora tem gente que vai no rodízio e come todas que aparecem. Não, é por isso que eu não vou mais em rodízio. Tanto as salgadas como as doces. A minha Nutri fala, não vá mais no rodízio, porque rodízio é uma coisa de louco, né? Nem de comida eu não gosto de rodízio. Eu acho que a gente, eu não sei, acho que a gente é tão, eu não sei, acho que a gente acaba sendo tão regrada de segunda a sexta, que tem hora que você quer, vou no rodízio. Se libertar. Quero comer. Você quer comer, você quer beber, você quer fazer de tudo. Não tem isso também? Tem. E às vezes, de repente, o homem, como ele não está muito preocupado com a condição física, que eu acho que existe aí um olhar deles diferente para eles acabam nos preocupando muito e come mais o que tem vontade, o que é mais fácil, também, né? Eu não sei seu marido, mas eu... Quando ele pega pra comer, hein? Não, o Dani, uma semana que ele para de comer, ele seca. Fato. A testosterona, né? Tem o homem mas eles precisam parar de comer, né? Sim, mas aí ele começa a malhar lá, fica bonitinho uma semana, 2, já começa a ver resultado. E a gente fica lá. Que inveja! A gente acaba desistindo porque o processo é lento, né? Mas eu acho que tá aí também a alimentação. Eu acho que as mulheres, na sua maioria, comem melhor por essa parte também de físico, porque os homens têm mais facilidade de emagrecer, então eles não ligam muito pra isso. Pode ser isso também. E, em modo geral, eu acho que as mulheres... Agora os homens vão também, procuram mais, mas as mulheres sempre buscaram mais saúde do que os homens, né? Em tudo. Mesmo a gente vai em ginecologista, as mulheres, desde novinha, né? E os homens não gostam, não vão. Não, eles não vão. Eles... Não vão. A mulher que leva os homens, que marca... Eu que fico no pé do meu marido. Eu também, eu fico. Meu marido fala assim, eu vou no médico? Eu não tenho nada. Pra quê? Vou procurar a doença. Eles acham que fica procurando. Nossa, tudo você vai no médico. Mas lógico, o médico vai saber o que eu acho que pode ser que eu tenha ou não. Então. Eles não gostam, não vão fazer aqueles exames de rotina. Imagine, de jeito nenhum. Gente, eu acho que até a questão hormonal, nossa... É muito diferente, né? Eles não têm essa oscilação, né? A gente quer aquela rotina, uma vez por ano você vai, né? Eles não. Não, mas a gente tem oscilação todos os meses, né? Todos os dias. Todos os meses. Eu tenho TPM antes, durante e depois, não sei vocês. E tem meses que eu fico mais chorona, tem meses que eu fico brava. Eu sofro muito de TPM. Irritadíssima. Eu também sofro. Meu médico até me aconselhou. Percebe. Eu acho que eles já acostumaram, eles acham que é uma irritação natural, mas eu falo, olha, eu não tô legal. Eu não tô bem, eu tô de TPM. Não é mito. Eu tenho fora a cólica, a dor que eu tenho, mal, indisposta. Eu sou igual. Às vezes fico brava, que eu não quero ver ninguém. E é verdade esse negócio de comer mais chocolate? Eu não sei, eu não senti essa... Eu sinto assim, comer mais chocolate ou comer mais quando eu estou no massas. meu período, quando eu estou próximo... Eu percebo que de repente um dia, você quer comer todo doce, se tem na geladeira, se tem em casa. Nossa, vai ou se eu estou na procurando. casa de uma cliente, aí coloca aquela mesa, eu como de um, como do outro. Eu falo assim, quando eu paro para pensar, nossa, por que eu tô assim? Será que eu comi muito mal ontem? Que ansiosa. Daí eu falo, tem aí uns 2, 3 dias antes. Mas você se permite? Eu me permito. O dia que eu tô mal, assim, que eu tô com uma vontade muito daquilo, eu me permito, porque... por que a gente vai ficar boicotando Nath, isso? então, O mês inteiro comendo, eu me permito e falar, gente... que gostoso. Deus. E um vinhozinho, hein? O vinhozinho sempre, né? Aí, acompanha um queijinho. Queijo, vinhos, Um pãozinho. aí essa parte já... Aí essa é com você, né, Essa é Natália? comigo. Vamos lá? Pro tema? Vamos lá. Pro próximo tema. Como manter o equilíbrio emocional?
E aí? Se você soubesse, me conta, tá, Fer? Não, me conta. Ô, gente, por favor. mas isso aí é o que está Esse é o- nas redes sociais todo dia. Tem um monte de gente ensinando. É mais na prática, E não na é diferente? prática é muito diferente. E tem um monte de gente irritado, nervoso. Assim, eu vou falar o que aconteceu comigo durante a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu me lembro que todo mundo passou por situações e momentos. E eu conheci a meditação. Ai, que Eu delícia. sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, agitada. Eu sou. Ao mesmo tempo que eu sou positiva, eu estou fazendo coisa o tempo inteiro. Eu não sou aquela pessoa que fica sentada esperando. Imagina quando veio a pandemia. Falei, meu Deus. Bom, conheci a meditação. Alguém falou, uma pessoa um dia me falou. Eu comecei a ver uma pessoa que outra ali. Acordei um dia 6 da manhã e meditei. Só que a meditação, ela não é... Até eu já dei muitos testemunhos falando para as pessoas na minha rede social o que a meditação fez para mim de bom. Ela não é aquela coisa que você sentar lá e já... Não é isso. Não. É você mim- aprender a respirar e Exatamente. pausar. Com você. E pausar Pausar. todos aqueles pensamentos, Exatamente. principalmente no início da manhã. Se você todos os dias tiver esse momento... Então, assim, Ai, que bom. por muito tempo eu vi muita gente sentindo mal, vi muita coisa acontecendo e eu me mantive, assim, muito tranquila. Para mim foi o Pilates. O Pilates, ele me deixava num equilíbrio muito bom, muito gostoso. É o respirar. Então, a meditação e o tem Pilates uma coisa ligada, tem muita coisa a ver. Durante a meditação, a gente faz o quê? A gente presta atenção na respiração. Você E foca o aí, exercício né? do Pilates, você precisa fazer isso. Então, enquanto você faz isso, você tira a sua mente de tudo aquilo que é preocupação, de tudo aquilo que é besteira, picuinha, coisa que nem Exatamente. aconteceu, porque a ansiedade é o quê? A pessoa ansiosa, ela vive com a cabeça lá no futuro. A pessoa que tem depressão, ela vive com a cabeça no passado. Olha só. A gente tem que Então, se conectar isso, com hoje, né, que é o difícil. Para você estar presente no hoje, tem alguns caminhos. A meditação, ler a Bíblia, também é muito bom fazer interpretação. Por uma época eu lia muito a Bíblia, hoje confesso que não leio Livros, mais. de forma geral, pra mim, é Livros muito bom. também, Coloco né? Mas sabe o que presente. também me deixava bem? Na pandemia, principalmente, não podia, em academia não podia. Eu não sou amante, eu não amo academia, mas é preciso, né? Mas eu fazia muita caminhada, então eu via um horário que não tinha ninguém, meio-dia, lá, ia lá no meu condomínio. Então, sozinha, eu me fazia bem. Depois eu dei uma parada. Porque é você com você Sim, mesmo. É aquela coisa É do pensar aquele no... momento. E dá Eu aquela ia, e a atividade física dá aquela oxigenada A no corrida tem cérebro, ajudado no sangue. muito bom. A corrida é uma Caminhada e um pouco de terapia, né? corrida. Mas assim, eu não sou muito de correr. O Beto já corre mais. Eu eu faço caminhada acelerada, mas correr eu não sei. Eu acho que tem uma técnica aí. É, né? a corrida tem Mas você técnica sabe que a e você corrida- precisa se Uma questão preparar, de né? de Também. preparo, Eu comecei exato. agora a correr, eu morei, imagina, 25 anos na praia, sempre quis correr. Você assim, corre corro. agora? Então, eu tô fazendo uma assessoria de corrida. Já Parabéns. há uns 3 meses, mais ou menos, recente. Isso tá me fazendo muito bem e pro equilíbrio emocional. E aí, Márcia, eu sempre quis correr, mas eu sempre falava, eu não gosto de correr. Ah, não é pra mim correr, mas eu sempre também quis. eu acho, não é difícil. Então, aí uma pessoa me falou assim, agora em janeiro, me falou assim, Nath, correr, porque eu tentava correr com 20 e poucos. E ela falou assim, Nath, a maioria das pessoas começa a correr depois dos 30, porque é aqui que manda. Tá. Exatamente. Não é só cansaço, né, físico tem, mas é na cabeça. E aí aquilo ali me pegou de uma maneira, e aí eu falei, vou É tentar. agora. Aham. E eu fui. E é isso, assim, você vai, eu vou me arrastando, eu falo, ai meu Deus, tem corrida. Aí eu chego lá e Sério? falo, vou. E você tô aqui. ama? Aí eu corro. Aí eu Tá tô- gostando? Então, mas Então, a hora que acaba, eu falo, meu Deus, quando é a próxima? Exatamente. É muito Isso que eu ia doido falar. que acontece na corrida. Legal. todo mundo, academia, atividade física, corrida, posso falar porque eu corri um bom tempo. Você vai com aquela preguiça, mas você vai com fé que vai ser bom e que você vai pelo depois. E durante a corrida você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, o que eu tô Aí não fazendo vejo a hora aqui? de acabar. exatamente. Que horas são? É. Só que a gente tem aí, sei lá, eu tenho a impressão que o primeiro, até o segundo quilômetro, que é o aquecimento nosso, você tá naquela, seu corpo, por que você não ficou em casa? Sua cama tava tão boa, e tá chuviscando. Você é a louca da corrida. Aí, de repente, você começa a ter um aquecimento articular, libera ali, né, emocional, essa começa a endorfina. liberar uma endorfina maravilhosa. É incrível o que E daí acontece. você começa a se contagiar. Quero mais, eu vou 3. Peraí, se eu vou 3, eu vou voltar 6. Eu vou mais 1, eu fui 4, eu vou voltar 8. Loucura, só tem louco na É uma corrida, viu? delícia, é muito. E aí, muito até bom. o Papo de momento louco. que você atinge o equilíbrio.
Sim, nesse exercício que você está fazendo. Exatamente. E o equilíbrio emocional é muito bom, porque o correr não é igual. Eu já fiz crossfit muito tempo, né? Já fiz outras. Eu acho que o correr e o nadar, esportes individuais em geral, é você com você mesmo. Exatamente. Claro que tem um grupo que corre junto. E ali, tem né? uma outra coisa, você pode também fazer sozinha, no seu horário, no seu tempo. E é isso que eu acho que isso é muito pode bom. te ajudar ou pode te prejudicar, né? Se você tem uma companhia que passa na sua casa todo dia, buzina, vamos lá, você tem incentivo. Agora, se você está sozinha, aí é um treino muito maior. Se pegar e tem que ir, não dá pra enrolar. Coragem. Coragem. Cozinhar. O quê? Cozinhar também é muito bom para equilíbrio emocional. É gostoso. Para algumas pessoas. Eu acho. Porque eu acho que na pandemia, não sei, todo mundo passou por todas as fases, né? Do fazer pão, fazer risoto, né? Cozinhar, e aí meditar, beber muito vinho, pra mim também viu? Vinho não, é bom. verdade. O vinho Essa é foi mesmo. boa. Não, é verdade. Claro que álcool, pra quem não é recomendado, né? Enfim, tem todos os porquês, mas pra mim, às vezes eu tô muito estressada, eu preciso desligar, eu tomo uma taça. Ai, que delícia. Uma taça já me dá uma, sabe assim, Uma acalmada. uma acalmada. Aí eu pego pra ler um livro ou alguma coisa, por exemplo, eu tô fazendo pós-graduação. Eu preciso fazer um trabalho, sabe quando você Tá pilhada. não consegue sentar pra focar? Quando Eu você tomo tá uma taça de pilhada. vinho. Aquilo ali pra mim é ótimo, pra ter uma ideia legal, sem uma taça de vinho. O único problema do vinho, Dá. o único problema do vinho é que é difícil ficar numa taça só, né? Então, eu tenho que ter esse equilíbrio emocional. Não, o Beto O falou. equilíbrio para manter uma taça, porque Sim. eu gosto de beber todo dia. Ele Uma falou, tacinha. toma uma delícia. tacinha de vinho toda noite antes de dormir. Você vai ver como relaxa. É bom mesmo. Nossa, o duro é acostumar com isso, hein? É que assim, Se claro, acostumar e toda noite muita vou tomar. gente toma remédios controlados, e aí não é legal, né? Que eu não tomo nada, então eu falo que ele é meu calmante, que eu consigo ficar bem com uma taça, me acalma. Mas Melhor tem gente que remédio. mas tem gente que com álcool pode ficar mais ansioso, né? Que não... Eu salvo. Cada um tem que sentir o seu. Exatamente. Salvo Meio aí termo. as exceções, as pessoas que não podem, né? Enfim. Mas uma taça por dia acho que já é o ideal. Bora? Então vamos lá pro terceiro e último tema, mulherada. Mas já! Tá acabando. Tá acabando. Que bate-papo aqui. A Passou mulher voando. a mulher moderna está mais segura para opinar? E aí? Eu creio que sim. Ô, Márcio, o que é a mulher posso moderna? dizer. O que Não você posso dizer acha que que é a eu tenho mulher certeza. moderna? O que significa? A mulher moderna somos nós. Porque a mulher moderna está em cada uma, né? Mas nós Você já se acha crescemos assim, ultrapassada né? ou moderna? Nós somos moderna por causa disso, porque nós trabalhamos, nós estamos levando uma ideia à frente. Sim. Isso, moderna não quer dizer que você está atualizada na moda, Sim. que você está com a cor Você é da conectada sua em tudo, cartela. você diz. Eu falo, conectada. Márcia, porque às Você- vezes a gente tem dificuldade de enxergar um É que termo você como tá à esse, vontade porque nós crescemos O que assim. você quer. Nós crescemos assim. E o que você quer, às vezes você nunca vai chegar a uma conclusão. Você está sempre apostando, sempre querendo fazer. E sempre querendo, diferente. fazendo coisas diferentes, Mas sempre o difícil é apostando. quando a pessoa não quer nem arriscar, não quer fazer, não quero fazer mais nada. Tem gente que chega nesse ponto. E aí Mas ela- se começar a fazer, ela vai se entusiasmar e vai fazer bem feito. Isso é mulher moderna. Eu acho que nessa parte de estar segura para opinar, eu, por exemplo, particularmente, eu opino nas coisas que eu conheço. Eu não tô segura pra opinar em coisas que eu não conheço, entendeu? Mas a gente Então, eu arrisca. não gosto de dar pitaco Não? em coisas que... Não, por exemplo, termo política. Não Ah, não, gosto, isso não, isso também não. leio sobre, não é uma coisa que eu vou sentar e vou opinar, vou sentar na mesa e vou falar... Não. Eu também Então, me gosto de opinar recuso nesse ponto. Eu gosto de opinar coisas da minha área. Por exemplo, quando eu vou falar sobre vinho, eu me formei com 23 anos. Quando eu tinha 23 anos, eu tinha medo de opinar. Porque eu falava, mas as Insegurança. pessoas não me davam moral. Imagina, você, novinha, menina, mulher, né? Mas isso é natural, né? Qualquer profissão, qualquer idade, eu acho. Então eu acho que quando a gente começa a ter mais experiência, começa a saber mais do tema, estudar mais segura daquilo, aí eu opino em qualquer lugar, em qualquer roda. Eu sento na mesa de vários homens especialistas em vinhos e não tenho mais medo de opinar, entendeu? Eu acho que quando você Você tá se arrisca segura, mais. porque eu sei do que eu tô falando. Entendeu? Entendi. Eu não opino quando eu não E isso sei. já é Mas- retrato de uma mulher moderna. Não só de entender de vinho, mas como sentar à mesa com os homens e discutir. Isso é Não mulher é? moderna. Gente, eu tô assistindo uma série, Outlander. Já assistiram? Eu parei no Não. segundo episódio, não fui. Então, assim, Me parece lá no começo, a gente... né? Ó, não dica vou de dar, filmes eu aí. não vou dar spoiler, tá? Mas eu vou contar um pedacinho.
uma pessoa está no século XX e, num momento, ela volta para o século XVIII, 1743, uma mulher. Então, ela é introduzida numa sociedade, imagina, de 200 anos antes do que ela estava vivendo. Ela saiu da Segunda Guerra Mundial e voltou para um cenário que as mulheres mal falavam. Ela entendia de medicamentos, ela era uma enfermeira, ela esteve na guerra. E assim, as pessoas enxergavam ela como uma curandeira. Por quê? Porque não era comum, na época, uma mulher ter conhecimento de algum assunto que a sociedade listava como problemas espirituais, problemas, invocação de espíritos e de almas, e ela ia lá e ela notoriamente via que era um problema físico e medicava, né? Então, assim, isso, olhando para trás, pensa quanto a mulher evoluiu. E essa série está mostrando muito isso. E ela está sofrendo muito, porque ela, com todo o conhecimento, imagina nós hoje, se a gente fosse introduzidas numa sociedade de 200 anos atrás, com o nosso corpo, com a mesma roupa que a gente está hoje. Com a ideia que a gente cabeça, tem ideia, hoje. Inclusive roupa, né? Ela chegou lá com um vestidinho. De bruxas, né? Queimada, exatamente. Mulher Então, moderna, na eu frente acredito. do seu tempo, Exatamente, é você se impor, como todo mundo está tentando Sim. fazer. Ainda não conseguimos atingir o objetivo. Eu acho que sempre existiu mulheres modernas. É. Sempre. Mulher na política, mulher na cozinha, mulher no vinho, mulher assim onde o homem sempre esteve na frente. Mas, por exemplo, antigamente, vamos usar a Pagu. Lembra da Pagu? Não sei se vocês chegaram a ver a série dela, a minissérie. Tarsila do Amaral é dessa época, a Tarsila do Amaral. Tá. Elas eram mulheres à frente do tempo, mas elas eram taxadas como loucas, né? Como bruxas. Loucas e outros tinha nomes nomes pejorativos, isso. Porque imagina uma mulher trabalhar, sair de casa, usar saia, imagina, não podia. Então Não sempre podia. existiu mulher moderna, mas as mulheres modernas sempre foram taxadas. Eu As acho que até mulheres hoje, né? modernas se atreviam a ser e eram muito julgadas. Mas até hoje eu sou julgada, Ainda hoje existem os julgamentos. Existe, inclusive, por parte das mulheres que se acomodam e que não têm coragem de sair por N motivos, que cada um tem a sua dor e não cabe a nós julgar, né? Mas elas julgam. Até hoje, de vez em quando a gente encontra alguém que dá aquela alfinetada em você. Mulher também julga outra. Mas eu tenho mulheres com um homem. Tem mulheres que eu já ouvi dizer isso, bem próximo, mulheres assim que eu conheço. Olha, eu me separei do meu marido porque eu tinha vontade de fazer, de viajar, de ter uma liberdade que eu não tinha. A pessoa pode unir a liberdade com o casamento, porque ele também tem vontade de viver com os amigos, ela também tem vontade de tomar café com as amigas. E aí você faz o que você pode para fazer isso juntos. Você não precisa separar para realizar. Sim. Você pode realizar. Isso Daí a gente volta num tema que era o diálogo, né? Entre os cônjuges. É a mulher de coragem. E tudo bem cada um ter o seu tempo sozinho. Cada um tem que seu ter, gosto, né? tem que expor isso. Sim. Porque se não for assim, não vai ser de verdade. Antigamente chegava o casamento e a mulher interrompia tudo, né? Se ela estivesse estudando, trabalhando, ela tinha que abrir mão dela mesmo, das vontades dela, para servir alguém o casamento. E se passar essa fase aí do, olha, eu quero assim e você quer assim, então não tem jeito... Aí ou você acaba com aquilo, ou você vai viver para toda a vida. E eu acho também... Isso é o bom de ter um amor antigo, uma pessoa que te conhece. Então, ele já te vê de uma maneira assim, ela é assim. Não, e eu acho gosto também que assim. A mulher, também. que ela escolher. Então, assim, eu tenho amigas que largaram profissões e vivem para os filhos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Que ela gostou. Não por uma obrigação, mas porque ela escolheu. Mas ela não deixa a vida dela para estudar, ou trabalhar, ou viajar. Não, então, mas são mulheres que não são... Elas largaram a carreira para cuidar de casa e filhos, porque elas gostam. Não foram obrigadas. Mas eu acho que isso também é uma mulher moderna. Também. Mas lá na frente ela fala, puxa vida. Pode ser. Mas eu tive as duas experiências. Eu no Dom, a minha empresa tinha acabado de abrir, então ainda estava pouco, então eu pude ficar com o meu filho em casa, curtir ele e tal, e com o Dante eu tive uma semana de férias. Né? O Dante, eu lá com a cesárea, a gente tinha que trabalhar, celular, atender e tal. Então eu tive as duas experiências. E foram boas as duas, né? Porque o Dante eu tava voltando com a minha carreira, tava voltando com o mundo dos vinhos, né? Com essa parte que eu tinha parado. E foi maravilhoso.
Mas o ficar em casa também, curtir o dom, foi incrível. E eu acho que a mulher moderna é isso, é poder escolher o que ela quer. Exatamente, ela concordo. Isso você tem que pagar o preço também, né? Eu também tive aí duas gestações, passei em momentos diferentes do seu, mas passei pela mesma coisa. E na segunda, eu curti até com um ar assim de daqui a pouco vai acabar. Né? E acabou. Acabou o programa. E sem querer a gente falou aí que o programa chegou ao final. Gostoso. Muito legal. Mas vai ter mais bate-papo assim. Nosso programa chega mais, um programa nosso. Que está chegando. Chegando em breve, né? Nós vamos contar tudo para vocês, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais. No jornal, né? Tribuna de Limeira. Tribuna da Mulher. E a gente vai estar aqui em alguns momentos com algumas pessoas convidadas para falar de assuntos específicos também. Mas a gente quer mesmo trazer para vocês informação de qualidade, informação atualizada, de mulheres que batalham, que empreendem e que transformam o seu dia a dia e que vão em busca dos seus sonhos. Então não deixem de ver, gente, Tribuna da Mulher, todo fim de semana, né? Sim. No jornal Tribuna. E o nosso programa que vai estrear logo mais. A gente vai contando tudo para vocês aqui. Chega mais. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.